Oi pessoal, esse é o Let's Talk About Zero Waste and Science e hoje eu vou falar sobre os filtros e o tipo de material para montar uma máscara. Eu já insisti várias vezes nesse tópico, mas eu também quero mostrar para vocês as máscaras cortadas, as que eu expliquei para vocês que existem no mercado, e também quero explicar sobre a nossa reutilizável de acordo com as normas da Organização Mundial da Saúde. Eu fiz uma que tem 4 camadas, mas ela tá conforme o projeto Respire da USP. É o mesmo modelo, tá? Eu fiz essa com um material que é impermeável, como eu disse, é uma espécie de tactel. Todos os materiais que são impermeáveis, pessoal, olha as gotinhas ali, não passa água, ela tem uma outra camada de um outro tecido impermeável por dentro, tá? E mais 2 camadas de um tecido duplo que seja de cotton ou celulose, como estes, por exemplo. Eu tenho, esses são os famosos lencinhos úmidos. Todo mundo às vezes tem em casa, ou as mamães que compram os lencinhos de cotton orgânico para os bebês, pois é esse lencinho. Eu deixei secar e eu utilizei na minha máscara porque ela tem exato tamanho. Essa é exatamente conforme o modelo Respire da USP, tá? Eu tenho outras 2 que eu vou mostrar aqui para você. Eu tenho várias, eu fiz várias, porque todas elas eu posso lavar de novo e reusar, tá? Então, elas têm, essa, por exemplo, tem uma costura em cima. O ideal é que não tenha costura nenhuma, pessoal. A eficiência da máscara, se ela é totalmente lisa aqui na frente, ela realmente torna maior a eficiência dessa máscara se ela não tem nenhuma costura, tá? O ideal é que não tenha costura, é que seja como estas máscaras que são as realmente eficientes do mercado. Para tornar a nossa máscara tão eficiente quanto, a gente deve adotar uma que não tenha costura aqui no meio, tá? Eu tenho várias, ó, eu fiz várias, todas elas são laváveis e todas elas são reutilizáveis. Tá? Eu cortei algumas máscaras, eu vou mostrar aqui para vocês. A famosa salva-vidas que eu falei para vocês, que está sendo vendida como se fosse uma BFE. E ela tem, como eu disse, uma camada em tactel, uma camada mais suavinha, que também é um tipo de tactel, e tem aqui um filtro de celulose, que é o que filtra. Como vocês veem, ele é bastante poroso, tá? Ele não é um filtro muito grosso, o original que é para máscaras é mais fininho, ele não é tão poroso, por isso que eu disse que essa máscara ela é salva-vidas, ela realmente só serve para o pó. E essa é o que seria equivalente à N95, que é a FFP2, que se você abre por dentro, você vai ver que tem uma camada grossa de polietileno, tá? Do outro lado, aqui vai para o rosto também, uma camada fininha de polietileno, mas no meio ele tem esse material duplo, é um material, gente, literalmente duplo, tá? Eu vou ver se eu posso abrir aqui. Tá? Ó, que é o filtro e que também é um tipo de, não é fibra, é como uma fibra de celulose, talvez com um pouco de polietileno que eles usam, eu não sei exatamente do que é, mas são pequenas fibras, ó, quando a gente desfaz, a gente vê ali, e elas são bastante, ele tem uma certa espessura, tá? Mas filtra. Então, isso filtra partículas muito pequenas, que é o mais importante no caso da proteção para o Covid-19. Agora a gente vai falar um pouco sobre os filtros. O que a gente pode ter à mão? Esse é um material de tactel, é o que se usa nas máscaras. Eu consegui um pouquinho, tá? Aqui você tem, esse é o impermeável, e esses outros 2 são os que se usa como filtro, tá? Sempre duplo. E o que a gente tem em casa, como eu disse, que você pode utilizar? Os paninhos de cotton, esses famosos,
de paninhos úmidos, tá? São ou lencinhos ou paninhos úmidos. E usar duplo. Vai funcionar? Funciona. Você pega a sua máscara, que tem lugar para filtro, e coloca dentro do bolsinho aqui. Que outro material imita ou faz o mesmo efeito que nós podemos ter em casa, incluso, e que é muito famoso? O pano de chão esse, ou pano de limpeza, gente, isso é como um feltro, tá? Também eu tinha em casa, aí eu disse, olha, isso é o mesmo material das máscaras. É polietileno, é poliéster. Polietileno e poliéster é a mesma, é um sinônimo, tá? Então, vocês têm o mesmo material, ele é mais poroso, mas se vocês usarem um pedacinho dele, não tem problema nenhum, ele vai fazer o mesmo efeito. Como eu mostrei para vocês, é o que tem as máscaras. Outro material que a gente tem é o feltro. O feltro famoso que a gente usa para artesanato, nós temos feltro de cotton, de lã, feltro de poliéster, pois se eu faço assim, ó, ele tem o mesmo efeito. Não passa de um lado, tá seco do lado, do outro lado fica úmido. E faz o mesmo efeito, feito mesmo material das máscaras. Um material que nós temos todo mundo em casa, os famosos bolsinhos de tactel. O que fazer com os bolsinhos de tactel? Já pensando no zero waste. Reutilizá-los. Muito bem. Se lava, bota na lavadora ou à mão com sabão. Lava bem com sabão, deixa secar, corta e usa dentro da máscara duplo ou dentro da própria máscara. É lavável, é reutilizável e você reaproveita, tá? Dos bolsos famosos de tactel também, esse é impermeável, por exemplo. O tactel em geral, gente, ele molha, mas ele é sempre impermeável em geral, tá? É uma coisa que você deve saber pelo tipo de material que ele é. Outro material que a gente sempre tem em casa, sempre, o filtro de papel para café, duplo, não tem problema nenhum. Corta o pedacinho, coloca no bolsinho, perfeito, não tem problema. O CDC e todos os CDCs no mundo indicam, tá? Não tem problema nenhum. E um outro famoso é o filtro do ar-condicionado, o filtro do aspirador, filtros em geral muito finos. Esse é o filtro original de 3 micra, tá? Esse é o que se usa em laboratório, que se usa nos filtros. Ele é uma fibra de celulose, tá? É um papel, é um tipo de papel, na verdade. Você bota duplo e você tem 3 micra. É o mesmo material. Então, em outras palavras, gente, para fazer uma máscara tão eficiente quanto uma N95, e de acordo com os artigos científicos e os estudos de revisão da Organização Mundial da Saúde, você só precisa utilizar de 3 a 4 camadas na sua máscara. Modelo ideal, gente, os modelos que estão na página do Projeto Respire são bons. Esse é um modelo famoso de médico, serve, não tem nenhum problema, não tem costura e a máscara se torna eficiente igual. Se vocês forem fazer um outro modelinho bonitinho, eu vou deixar aí embaixo na caixinha de descrição para você olhar uns modelos legais de pessoas do YouTube que fizeram uns modelos muito legais e que são sem costura na frente. A única coisa que você tem que incrementar nessa história é colocar as camadas de tecido a mais. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu vou fazer o último vídeo sobre a esterilização das máscaras para você saber, que é muito importante. Vocês vão aprender uma coisa bem legal em ciência que a gente usa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar um outro vídeo que mostra a aproximação das máscaras e os tipos de máscaras e material que tem, para você saber se você tem algo similar.
Um detalhe, não se esqueçam, sobre o feltro, vocês têm feltro de cotton, vocês têm feltro de lã, qualquer um deles serve, tá? Falando no orgânico, natural, do reutilizável, várias camadas de algodão também serve, tá? Em outras palavras, pessoal, material para reutilizar e para dar uma importância a gente tem um montão. Sobre os nossos plásticos, nossos bolsinhos, sempre existe uma utilidade. Estas fibras, normalmente elas contaminam o meio ambiente, mas se você souber como utilizar e dar uma responsabilidade a elas, e esse é o momento ideal para dar responsabilidade para essas pequenas coisas que a gente nunca sabe o que vai fazer com elas, é excepcional. O importante é que a gente utilize o que tem em casa. Isso era o que eu tinha na minha casa, eu gosto muito de artesanato, por isso eu tinha esse material. Mas o ideal é que a gente tente não fazer mais resíduos do que tem. Então, vamos utilizar o que nós temos em casa. Agradeço a você por ter visto o vídeo. Qualquer coisa, você pode deixar a sua pergunta na caixinha de comentários. E eu creio que por hoje é isso. Um beijo grande e até a semana que vem.